Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje, nosso vídeo de número 214. Hoje, trazendo mais três questões aí sobre o Enari que acabou de passar. Então, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, manda lá o link, manda a galera assistir. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E comenta aí como você foi no Enari. A galera mandou mensagem aí, falando como foi, agradecendo. Então, show de bola. E não esquece que agora você pode se tornar membro do canal, hein? Vocês lembram? Você pode ser aí um estagiário, você pode ser um plantonista ou você pode ser um diarista. Então, olha aí embaixo aí os membros do canal e chega junto aí para esse canal continuar existindo, beleza? Então, bora lá ver as nossas questões de hoje. Então, ó, primeira questão. Conhecimento sobre a ventilação mecânica e os modos ventilatórios é essencial para o fisioterapeuta que atua com pacientes críticos. Há diversos modos disponíveis atualmente sobre os modos ventilatórios tradicionais. Assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber aqui a correta entre os modos ditos por ele aqui como tradicionais. Modo ventilatório PSV, pressão de suporte ventilatório, é considerado um modo preferencial durante a ventilação controlada, devendo ser utilizado logo após a intubação traqueal. Não, né? O modo PSV é o modo de ventilação espontânea, então ele não é usado em ventilação controlada. O modo ventilatório VCV, ventilação controlada por volume, é um modo ventilatório em que o ventilador é disparado a tempo, pressão em volume. Então, no modo VCV, como que pode ser o disparo, né? Pode ser a tempo, quando é a frequência respiratória que dispara, né? Então, se você tem lá uma frequência de 15, quer dizer que a cada 4 segundos você vai ter um novo disparo. Ele pode ser disparado à pressão, quando o esforço do paciente atinge lá, né, o trigger de pressão, a sua sensibilidade, mas não existe disparo a volume, né? Ele cicla a volume, mas ele não dispara a volume. O disparo pode ser a tempo, pressão ou fluxo. Letra C, o modo SMV, dá até um negócio só de pensar, né? SMV. Ventilação mandatória intermitente sincronizada está associado ao aumento do tempo de retirada da ventilação mecânica. Isso aqui está corretíssimo. Ainda bem que quando citaram o SMV foi para falar verdade sobre ele, né? Que ele aumenta o tempo de retirada da ventilação mecânica, ele prolonga o tempo de ventilação mecânica. Por isso que a gente deve não utilizar o modo SMV. Então, por enquanto, a letra C aqui é a que a gente vai assinalar. Letra D. O modo CPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas, é constituído por dois níveis de pressão, denominado PIP e IPAP. Então aqui temos dois erros, né? Então, se é uma pressão positiva contínua, não tem que ter como ter dois níveis de pressão, né? É apenas um nível, porque a pressão ela é contínua. E denominado PIP e IPAP não, né? No CPAP a gente só tem o CPAP. E aqui, quando a gente tem BIPAP, que são dois níveis de pressão, não é PIP e IPAP, né? No BIPAP, a gente usa a denominação IPAP e EPAP para pressão inspiratória e expiratória. E quando a gente usa o modo PSV no ventilador para fazer dois níveis de pressão, ele tem pressão de suporte e PIP, né? Então aqui tem uma mistureba geral aí. E o modo PCV, ventilação controlada por pressão, é uma modalidade de ventilação mecânica onde a pressão inspiratória é pré-definida, sendo possível ajustar a frequência respiratória, o tempo inspiratório, o volume corrente e a relação ins-ex. Então, é uma modalidade de ventilação mecânica onde a pressão inspiratória é pré-definida? Sim. É possível ajustar a frequência respiratória? Sim. Tempo inspiratório? Sim. Volume corrente? Não. Pressão inspiratória você ajusta a pressão e o volume corrente, ele é definido de acordo com a pressão ajustada e a mecânica ventilatória do seu paciente, né? Então ele não é ajustado. Em relação ins-ex, você pode ajustar isso aqui indiretamente, né? Vai depender da sua frequência respiratória e do seu tempo inspiratório. Então, letra E também está errada. Então, ficamos com a letra... Opa, peraí. Um X, né? Não um círculo. Ficamos com a letra C aqui. Vamos ver o gabarito, letra C. Então, você também pode colocar aí um C de certo, um pontinho aí na sua prova.
Durante a avaliação de um paciente internado em uma unidade hospitalar, o fisioterapeuta identificou a seguinte queixa de um paciente: quando me viro na maca e respiro fundo, sinto dores no meio das costas. Bom, então é fácil, é só parar de virar na maca e respirar fundo, né? Bom, continuar lendo. Não me aguentei. A dor é bem localizada e empontada. Essa queixa começou 3 dias depois da minha internação e já estou aqui há 5 dias, aguardando minha cirurgia para a retirada de um nódulo benigno na vesícula. O exame físico e o laboratorial de rotina não revelaram nenhum processo inflamatório nem quadro infeccioso. Radiografia de tórax não evidenciou nenhuma alteração pulmonar. Todos os sinais vitais estavam dentro dos parâmetros de normalidade, considerando o caso clínico, assinale a opção que indica os procedimentos adequados e as orientações fisioterapêuticas corretas para esse paciente. Então, vamos lá. Melhorar a dor e evitar movimentação no leito? Assim, evitar movimentação no leito nunca vai ser uma resposta correta, principalmente num caso clínico desse, onde ele fala que não tinha nenhuma alteração clínica nem laboratorial. Inclusive, me parece que quem fez essa questão aqui não trabalha em hospital. Estou julgando, tá? Desculpe. Porque, primeiro, nódulo benigno da vesícula, que está internado há 5 dias, não me parece certo, né? Esse paciente vai internar no dia da cirurgia, tá? Principalmente porque ele não tem nenhuma alteração aguda, não tem alteração clínica, não tem alteração laboratorial, ele não tem infecção, ele não tem inflamação. Então, assim, né? Ele vai internar no dia da cirurgia, esse cara aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, primeiro, evitar movimentação eu já tiraria, certo? Ahn, Aí ele ainda fala aqui, ó, o fisioterapeuta deve orientar o paciente a permanecer em repouso no leito e evitar a posição ortostática. Pelo amor de Deus, né? Muito ruim essa. B. Realizar exercícios de inspiração forçada e avaliar se existe alguma infecção pulmonar oculta. Eu não sei muito bem o que ele quer dizer por infecção pulmonar oculta, porque se o médico não achou essa infecção pulmonar, e eu espero que ele seja a pessoa que mais investigue esse tipo de coisa, eu não sei, tá? O que que a gente ia ver de diferente no nosso exame físico, né? Nessa primeira avaliação. Deve ainda orientar o paciente a realizar exercícios de deambulação no corredor do hospital e permanecer em decúbito ventral a maior parte do dia. Decúbito ventral a maior parte do dia. Por que que o paciente vai ficar pronado a maior parte do dia, né? Realizar exercício de inspiração forçada. Tá forçada essa alternativa aqui, né? C. O fisioterapeuta deve solicitar nova radiografia de tórax antes mesmo de avaliar o paciente. Por quê? Se eu nem avaliei o paciente, se o paciente já foi avaliado pelo médico, já tem raio-x, porque eu vou pedir um outro, para excluir possíveis lesões articulares ou até mesmo pulmonares. Deve informar ao paciente que qualquer conduta só pode ser realizada após o resultado da radiografia. Ruim, né? Ruim, não. D. Realizar técnicas com cicloergômetro, objetivando ganhar condicionamento e mobilidade da cintura escapular. Então, ele quer fazer um cicloergômetro de membros superiores. A dor aguda pode ser controlada com utilização de calor superficial e exercícios para fortalecimento de abdômen. Orientar o paciente a permanecer em repouso quando não estiver com a equipe de fisioterapia. Orientar o paciente a permanecer em repouso nunca é uma boa orientação fisioterapêutica. E assim, calor superficial, fortalecimento de abdômen, para esse tipo de caso no hospital, por isso que eu falo, não me parece que essa pessoa trabalhe em hospital, tá? Porque não é comum. Você pode até escrever aí que, porque eu já fiz isso no hospital, porque não sei o quê, porque não é comum. Para esse tipo de paciente, para esse caso clínico, não é comum, certo? Não. E avaliar se existe alguma restrição de mobilidade nas costelas e na coluna torácica. Deve ser avaliada a intensidade do quadro doloroso, possível diminuição da expansibilidade torácica e da força do diafragma, a fim de evitar complicações pulmonares. Deve orientar o paciente a se movimentar moderadamente, evitando apenas os movimentos que causam dor. Vamos lá, letra E. Avaliar se existe alguma restrição de mobilidade na coluna torácica. Olha, não é comum fazer isso no hospital. Não é comum. De novo, pode me falar que faz isso. Não é comum avaliar esse tipo de coisa. De novo, por isso que eu falo. Não me parece questão de alguém que trabalha no hospital. Deve ser avaliada a intensidade do quadro doloroso. Legal, sempre. Chegou no leito do paciente, se apresenta, se identifica, orienta o paciente, né? E pergunta sobre dor. Sempre perguntar para o paciente sobre dor. Todo o atendimento. Não importa se parece ou não se ele está com dor.
Possível diminuição da expansibilidade torácica? Não sei. Eu não seria uma das coisas que eu procuraria nesse paciente. Força do diafragma também não era uma das coisas que eu procuraria nesse paciente, com o que ele descreveu aqui nesse caso. A fim de evitar complicações pulmonares. Perfeito, evitar complicações pulmonares, mas eu não preciso nem ver expansibilidade nem força do diafragma nesse paciente nesse momento aí, para evitar complicações pulmonares. Para mim está muito claro o que a gente precisa fazer num pré-operatório com um paciente que está falando que está 5 dias na cama e que começou a ter dor depois de 3 dias na cama, né? O que me parece? É que o problema dele é estar deitado na cama. Parece meio óbvio para mim, né? Orientar o paciente a se movimentar moderadamente. Por que moderadamente? O que é moderadamente, né? Não, orienta o paciente a não ficar na cama, que ele pode se movimentar, sentar, sair da cama, andar, fazer o que ele quiser. Aparentemente não tem nenhum motivo para ficar na cama e não se movimentar, né? Evitando movimentos que causam dor. Você acha que você precisa falar isso para o seu paciente? Ele não está fazendo os movimentos que causam dor, né? Mas, dentro de tudo isso que a gente viu, essa é a melhor opção, né? Lembre, a gente está fazendo uma prova. Prova é uma coisa, beira do leito é outra. Infelizmente, a gente ainda tem que separar as coisas, porque provas pedem coisas diferentes, muitas vezes, do que a gente faz e vê na beira do leito. Então, dentro do que a gente tem aqui, sabendo que é uma prova, a letra E parece mais plausível, tá? E o gabarito aí, letra E, beleza? Bota aí mais um certo e respira fundo e vamos para a próxima. Paciente com 65 anos de idade, sexo feminino e com diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva devido à disfunção do ventrículo esquerdo. Chegou à unidade de terapia intensiva necessitando do uso de ventilação mecânica não invasiva. Após 12 horas, paciente evoluiu com instabilidade do quadro clínico devido à agudização do quadro de insuficiência cardíaca. Agudização não, né? Piora, porque se ela já chegou com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Piora. Apresentou hipoxemia na gasometria e aumento do trabalho muscular respiratório, necessitando ser intubada e ventilada mecanicamente. Como o fisioterapeuta deve estar atento aos ajustes dos parâmetros do ventilador mecânico, assinale a opção que indica seu objetivo inicial. Letra A. Aplicar manobras de recrutamento alveolar para evitar o colapso alveolar. Recrutamento alveolar é intervenção para paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. Ponto. É para esse tipo de paciente, e mesmo para esse tipo de paciente não é hoje a primeira manobra de escolha. Alcançar saturação igual ou maior que 94 por meio da menor fração inspirada de oxigênio. Saturação igual ou maior que 94, menor fração inspirada de oxigênio, beleza. Agora sim, igual ou maior que 94, tá, vamos continuar. Vamos deixar essa. No princípio não tem nada errado, né? Visto que oxigenação para paciente na UTI, lembrem, né? É de 92 a 96, desde que não sejam pacientes hipercápnicos. Então, saturação igual ou maior que 94, dá para, né? Iniciar com modo ventilatório PSV para prevenir fraqueza da musculatura respiratória. Olha, não está errado. Não está errado. Nada nos diz que você não pode iniciar com PSV. O problema é que ele não fala como que o paciente está, né? É muito pouco dado para eu falar que eu vou iniciar com o modo ventilatório PSV. Então, complicado, mas é possível iniciar ventilação paciente em PSV? É possível, tá? Não sei se vocês já viram isso, mas é possível. Tudo vai depender de como que foi a intubação dele, como que foi realizada, qual tipo de sequência de intubação, qual tipo de medicação para intubar foi feito, como ele tá, né? Porque o que ele fala ali é muito pouco, certo? Eu vou tirar, porque na prática, a maior parte dos pacientes a gente não usa modo PSV logo após a intubação. Tô, tô considerando que assim, ó, intubamos e conectamos, tá? Eu tô considerando isso. Mesmo assim, tem paciente que se conecta já em PSV, tá bom? Mas são muito minoria. Só por isso que eu vou considerar errado aqui. Alcançar saturação igual ou maior que 92 por meio da menor fração inspirada de oxigênio. Está dentro do que eu falei, né? De 92 a 96. Evitar o uso de PIP acima de 8 para evitar aumento do débito cardíaco. Então, assim, evitar o uso de PIP acima de 8. Não tem um motivo.
para evitar aumento do débito cardíaco. Isso está errado, né? Uma PIP de acima de 8 pode diminuir o débito cardíaco, porque ela aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso, e isso pode, vai depender de outros fatores, diminuir o débito cardíaco. Mas, quando bem ajustada, uma PIP acima de 8 pode aumentar o débito cardíaco mesmo num cardiopata, numa insuficiência cardíaca congestiva. Principalmente o paciente ali que tem insuficiência do ventrículo esquerdo, né? Isso pode ajudar na pressão transmural. Então, tiramos aqui, né? Por isso ficamos com a B e a D. Agora sim, eu vou te falar, se eu estou nessa prova, eu assinalo a letra D. Saturação igual ou maior que 92%. E o gabarito é letra B. Opa, e eu esqueci de colocar aqui o gabarito dessa, ficou do último vídeo, mas o gabarito ele colocou letra B, tá? Saturação igual ou maior que 94. Qual que é o problema? Antigamente, muitos anos atrás, todo paciente cardiopata, a gente saturava maior que 94, botava aí de 95 para cima. Mas isso não é um consenso da literatura não, tá? Então, igual ou maior que 92, por ser um doente crítico, paciente de UTI, 92 a 96 está dentro. Né? Pacientes críticos, indicação de oxigenação 92 a 96 ou 88 a 92 se for hipercapnia crônico, um doente pulmonar crônico, certo? Então, é, é, fica aí, né, a dúvida, fica aí a questão. Beleza? Então vimos as nossas 3 questõezinhas de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo antes de partir para o próximo vídeo do canal aqui que eu sei que você vai assistir. Não esquece de compartilhar clicando na setinha que está aqui embaixo. Se inscrever no canal, comentar aí como você foi na prova e o que você achou das questões. E não esquece que você pode se tornar membro do canal. Nos próximos vídeos eu vou começar aí a colocar os membros do canal, né? Se você for ali pelo menos um plantonista, já vai aparecer o seu nome aí nos vídeos, né? Então, bora lá, veja lá o que ganha um estagiário, um plantonista e um diarista. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!